Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Neemias estava disposto a obedecer ao chamado de Deus e a sua disposição de obedecer motivou a todo o povo de Israel. Quanto mais intensamente estivermos dispostos a anunciar a palavra de Deus, ensinando-a, pregando-a, praticando-a, será melhor. Cada pedacinho aproxima a vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo têm se intensificado e nós também precisamos intensificar a busca pela presença de Deus, intensificar a pregação da palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas e salvas. É tempo de nos enchermos da palavra de Deus e com humildade, amor, fé e compaixão anunciarmos a palavra de Deus, sendo sensíveis à voz de Cristo que tem nos chamado a fazer a diferença em nossa geração. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz assim: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que possamos com humildade servir uns aos outros, procurando agradar a Deus e amar o nosso próximo, buscando sempre a presença de Deus, e seremos cheios da graça de Deus, capacitados para anunciar o Evangelho a todos, e sendo assim instrumentos nas mãos de Deus para encher a terra do conhecimento da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim: Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa Deus te usar. Reconstrua as portas espirituais da sua vida, que significam proteção, segurança, defesa e o retorno à autoridade dada por Deus para anunciar o Evangelho com clareza, sendo assim útil no reino de Deus. Começou a grande obra de restauração dos muros e portas de Jerusalém. Os sacerdotes foram comprometidos e os primeiros a levantarem e edificarem a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. A porta do gado foi a única a ser consagrada, e ela foi feita para a passagem das ovelhas, por onde as ovelhas eram introduzidas para o sacrifício da Páscoa. As portas simbolizam segurança, proteção e defesa. Jesus é a porta, e a nossa decisão de consagrar diariamente a nossa vida a Jesus Cristo, tendo comunhão diária com Cristo, que é o nosso pastor, é a nossa força para avançarmos nos projetos do Senhor, é a nossa segurança, é a nossa proteção e defesa para continuarmos a nossa caminhada até o fim.
que possamos nos dedicar em servir na obra do Senhor por toda a nossa vida. Esteja disposto a obedecer a Deus de todo o coração. Consagre-se, dedique-se. Deus quer fazer uma grande obra de restauração em nossa geração através de cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de dedicação, consagração e disposição. Ele fazia tudo que agradava o Pai. João, capítulo 8, versículo 29 diz assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Consagrar a nossa vida a Deus é uma decisão de dedicar a nossa vida inteira a Deus. É uma vida inteira sendo um filho prudente, que tem uma vida com propósito, que tem uma vida de oração e que busca desenvolver intimidade com Deus através da oração. Consagrar a sua vida a Deus é desenvolver o hábito de orar. A oração faz parte do plano de Deus para desenvolver a nossa comunhão com Ele. Aproxime-se de Deus através da oração. Deus te ouve e vai te responder. Ore com fervor, entusiasmo, energia, dedicação. É o Espírito Santo que vai te ajudar a crescer em fé. Deus anseia te abençoar. Invoque a Deus de todo o coração. Ore com dedicação. Em Mateus capítulo 21, 22 diz assim: E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Acredite, Deus tem o melhor para a sua vida. Acredite sempre em milagres. Acredite nos sonhos de Deus para a sua vida, pois eles jamais vão morrer. Ore e alimente a sua fé. Consagre a Deus a sua vida. Acenda a chama do amor pela oração. Aproxime-se de Deus. Seja amigo de Deus. Obedeça ao chamado de Deus. Continue sendo um filho prudente e todas as promessas se cumprirão em sua vida. Tenha fé e persevere em oração, e Deus fará infinitamente mais do que você tem pedido em oração. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Consagre a sua vida, criando raízes profundas na palavra de Deus. Estude, medite, examine, ouça a voz de Jesus Cristo através da palavra de Deus e receba força, vida, sabedoria e capacitação para ser bênção nas mãos de Deus. Raízes profundas geram árvores fortes, onde nenhuma tempestade pode derrubá-las. Um grande exemplo na natureza é a árvore chamada carvalho. Quanto mais ela passa por tempestades, mais fortalecida ela sai delas. Suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade. A cada ação das forças da natureza, ela não desanima, mas procura conservar-se firme e sólida nas florestas e bosques nas quais habita. A nossa dedicação em criar raízes profundas na palavra de Deus, buscando entendê-la, conhecê-la, examiná-la e estudá-la, vai nos fortalecer, nos sustentar para que em meio a tempos difíceis e em meio a qualquer provação possamos permanecer firmes, sólidos,
e resistentes, e assim ouvindo a direção de Deus através da sua palavra, para caminharmos firmes e sendo instrumentos nas mãos de Deus até o fim. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Estar na presença de Deus constantemente, lendo sua palavra, nos traz alegria, satisfação, conforto, força, ânimo para continuarmos a nossa caminhada com Cristo, crescendo e avançando nos projetos do Senhor, mesmo em meio a tempos difíceis. É junto a ribeiros de águas da presença de Deus, buscando com prazer ler e entender a palavra de Deus, que cresceremos, frutificaremos, permaneceremos firmes e Deus certamente nos fará prosperar na grande obra do Senhor. Tudo começa com Deus. É a mão de Deus que nos guiará, capacitará a anunciarmos o Evangelho, as boas novas do Senhor. É junto a Cristo que temos nossas forças renovadas para anunciarmos com clareza o Evangelho a todos. Os sinais da vinda de Cristo estão cada vez mais se intensificando. Guerras, fomes, terremotos, pestes, nação contra nação, perseguição, o amor se esfriando. E é junto a Cristo que o nosso coração estará incendiado, abastecido, fortalecido, para perseverarmos até o fim, firmes em meio a tempos difíceis. O Espírito Santo ajudará a cada um que quer ser útil no reino de Deus a entender cada vez mais a palavra de Deus. Aumente a cada dia mais o seu amor pela palavra de Deus. Caminhe em direção à vontade e os propósitos de Deus para a sua vida. Quando ouvimos a voz de Jesus Cristo na palavra de Deus, valorizamos o mais importante, que é a nossa comunhão com Deus e o nosso amor ao próximo. Empenhe-se, tenha sede de Deus e Deus derramará água viva sobre você. O resultado de estar satisfeito, animado na presença de Deus é uma vida com propósito e dedicada a Deus de todo o coração. Isaías capítulo 44, versículo 3 diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que possamos fazer nessa terra tudo que Deus tem colocado em nosso coração. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar para Cristo com ardor, com entusiasmo, com paixão. A presença de Deus constante nos dá forças para enfrentarmos os desafios da vida e continuarmos avançando nos projetos com paixão pela obra do Senhor. Neemias capítulo 3, versículo 20 diz assim: Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Seja conduzido pelo Espírito Santo continuamente, através da palavra de Deus, seja impulsionado pelo Espírito Santo a ajudar o seu próximo.
Baruque reparou com grande ardor as portas de Jerusalém. Ardor significa entusiasmo, intensidade e paixão. A grande paixão pela obra do Senhor é o começo dos sonhos de Deus para a sua vida. Você sabe para que Deus te colocou nessa terra. Deus te chamou para fazer a diferença em nossa geração. E Deus te dará graça, força, sabedoria e sua presença constantemente para você ser útil no reino de Deus e avançar passo a passo nos sonhos de Deus para a sua vida. A sua paixão pela comunhão diária com Cristo vai manter sempre a paixão pela obra do Senhor queimando em seu coração. Creia, avance, vá em direção à vontade de Deus para a sua vida. Prossiga para o alvo, para o seu chamado. Esqueça o passado e avance. Vão vir tempos de muitas alegrias para a glória de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançam para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os sonhos de Deus vão se realizar. A satisfação pelo que você faz do reino de Deus é o caminho da vitória. Os sonhos que Deus colocou em nosso coração, quando são desenvolvidos com paixão, ardor e entusiasmo, se tornarão reais. Desfrute da comunhão com Jesus Cristo e siga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A união de todo o povo de Deus e a presença de Deus, com sua boa mão sobre a obra, fez a diferença para que em tempo recorde os muros fossem reconstruídos. Construa pontes, relacionamentos de amizades. Unidos somos mais fortes e fortalecidos uns pelos outros. Edifique amizades por onde você passar. Espalhe o amor. Ajude seu próximo. Juntos somos mais fortes. Deus quer usar todo o seu povo fiel para os propósitos dele no mundo inteiro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12 diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A união faz parte do plano de Deus para a sua igreja. Aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades da vida. Juntos temos mais força para avançar nos projetos do Senhor e vencer qualquer provação. Isaías capítulo 41, versículo 6 diz assim: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a obedecer a sua vontade sempre, pois ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Que o nosso coração esteja sempre cheio de amor, esperando a sua vinda, que breve vem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais dedicados na oração. Ajuda-nos a criar raízes tão profundas na Tua palavra,
que tempestade nenhuma nos impedirá de avançarmos nos projetos e sonhos do Senhor para a nossa vida. Te amamos, Senhor. Obrigada por tua palavra, por tua presença, pelo teu grande amor, cuidando da nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.